É com muita alegria que nós vamos hoje receber mais uma vez palavra de Deus sobre as nossas vidas, que nos encoraja, que nos anima, que nos ensina. Lembre que a Bíblia fala sobre ela mesma, que ela é a verdade. E ainda diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para nos abençoar, para nos corrigir, para nos fazer crescer, para estar causando maturidade. Então, sempre se aproxime da palavra de Deus com sede de que Deus fale contigo. Nós aprendemos na Bíblia que Deus ele nunca interfere na nossa limitação, na nossa vontade, no nosso desejo. O Senhor sempre ele é correspondente na sua ação nas nossas vidas, conforme o nosso desejo, conforme a nossa expectativa, conforme aquilo que nós acreditamos. Lembra daquele milagre quando o profeta Eliseu, até um dia podemos ministrar sobre isso, o profeta Eliseu foi chamado e havia uma viúva que estava passando necessidade junto com os seus filhos. Ele mandou que ela recolhesse todas as vasilhas que ela poderia com os vizinhos, com as pessoas que morassem perto, na casa dela, em tudo que é lugar. E aí depois que ela recolheu todas as vasilhas, ela começou a derramar o azeite naquelas vasilhas, naquelas botijas, e o azeite não parou de se multiplicar, não parou de se derramar, não parou de milagre acontecer. Até quando? Vocês lembram desse detalhe? Quem já leu essa parte na Bíblia, lá no livro de Reis? Quando que o azeite parou de escorrer? Quando acabou as vasilhas. Então, se ela tivesse conseguido mais vasilhas, haveria havido mais manifestação do poder de Deus, mas também se ela tivesse conseguido menos vasilhas, haveria havido menos manifestação do poder de Deus. Da mesma forma, Jesus falava várias vezes para as pessoas: olha, a tua fé que te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme você creu. E Jesus se admirou da fé que eles tinham, e Jesus ficou triste porque eles tinham pouca fé. Por quê? Porque Deus quer fazer algo grande nas nossas vidas, mas nós aqui com a nossa expectativa, com a nossa vasilha, às vezes não é nada, é uma vasilha de barro, vazia, até às vezes meio feinha, mas com aquilo que nós temos, bem espaçoso, nós dizemos: Deus, esse é o tamanho que eu quero que tu encha na minha vida, na minha realidade. É por causa disso que no início da nossa vida de fé, quando nós estamos em algum desespero, quando nós estamos em algum apuro, quando nós estamos em alguma situação toda embaraçada, parece que os milagres acontecem mais fácil na nossa realidade do que depois de um tempo que estamos caminhando com Deus. Por quê? Porque é o momento em que a nossa vasilha está vazia e bem grandona diante de Deus. E às vezes a gente vai caminhando com Jesus e aí vai acontecendo que o tempo vai passando, graças a Deus, a graça de Deus vai nos alcançando, as coisas vão entrando numa vida abundante, numa normalidade, grandes problemas passam a se dissolver e nós somos tentados a entrar na presença de Deus com vasilhas bem pequenininhas. Somos tentados a entrar na presença de Deus sem muita expectativa, sem muita sede, sem muita urgência. E aí é nesse momento que Deus nos desafia a sonhar, que Deus nos desafia a olhar para frente, que Deus nos desafia a ter algo impossível nas nossas vidas que está sendo visualizado pelos nossos olhos. Pode ser um projeto de futuro, um projeto para a família, um projeto ministerial, um projeto financeiro, e que precisa da intervenção de Deus. Então hoje, um desses dois tipos de pessoas todos nós somos. Ou você está aqui nesse lugar com alguma necessidade grande e a vasilha já está grande, Deus vai te encher em nome de Jesus, ou eu te digo que você olhe para grandezas, para coisas novas, para coisas que você ainda não viveu. Coloque o sobrenatural dentro da tua realidade hoje. Não te acomode por causa que os problemas foram resolvidos, a graça de Deus tem te alcançado. Queira receber e viver, protagonizar coisas novas com Deus. Nessa manhã nós vamos falar da palavra de Deus de uma forma, como sempre a Bíblia é necessária que entre dentro da nossa realidade. Jesus sempre falava em parábolas que faziam parte da realidade das pessoas, do trabalho das pessoas, daquilo que elas enxergavam, das suas atividades de vida, de família, da normalidade do seu cotidiano. Um dos maiores problemas da religiosidade é quando nós pegamos a palavra de Deus e colocamos ela numa dimensão de outro mundo, colocamos ela num lugar onde não é possível ser vivida. Pelo contrário, a Bíblia sempre tenta se aproximar ao máximo da nossa realidade. O grande problema na nossa leitura atual da Bíblia é que a realidade cultural do tempo em que ela foi escrita, em muitos aspectos, é diferente da nossa realidade de hoje. Então, por isso, a pregação é tão importante, o estudo é tão importante,
para nós podermos transformar aquilo que estava tão diretamente falando com a realidade daquelas pessoas que estavam ouvindo, recebendo aquela palavra, que fale também diretamente com a tua realidade, com a minha realidade. E hoje nós vamos falar de uma realidade que fazia parte muito do tempo do Novo Testamento, já dos dias de Jesus e depois das décadas que se seguiram, que era uma realidade cultural influenciada pelos gregos. Havia uma cultura grega disseminada pelo mundo, mesmo que a região da Macedônia, onde hoje nós conhecemos delimitado a Grécia, é uma região pequena, a Grécia colonizou a cultura do mundo todo. Mais ou menos como hoje nós temos essa colonização americanizada em toda a nossa cultura, coisas que já estão até na nossa língua, no nosso vocabulário. Por exemplo, você fala quase todos os dias palavras como shampoo, shopping, notebook, YouTube, Facebook, você fala tablet, você fala várias coisas que já se tornaram parte da nossa língua e a gente nem percebe o quanto estamos embebidos numa cultura que faz parte do mundo inteiro já, que está influenciando pelo menos o mundo ocidental. Naquele tempo de Jesus, dos apóstolos, dos escritos do Novo Testamento, a cultura grega era muito forte. E uma coisa que fazia parte da cultura grega foi a implantação desses jogos coletivos que causavam envolvimento de toda a sociedade. Por exemplo, nós sabemos que os Jogos Olímpicos, como as Olimpíadas, que até hoje são praticados, ela vem com origem na cultura grega desde os primórdios, então, desde os tempos em que essa cultura foi disseminada pelo mundo, como nos tempos de Jesus, por exemplo, que já há 200 anos a cultura grega estava lá. E aqui o apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele compara com essa cultura visível desses jogos, dessas arenas, dessas maratonas, desses jogos coletivos em que era tão presente na vida, como hoje no Brasil é presente o futebol na vida das pessoas. Se você não gosta, pelo menos está presente na tua vida também, na tua televisão, na tua família. Então a gente tem noção do que é. O apóstolo Paulo faz o quê? Ele escreve uma carta para um dos seus maiores discípulos, um homem que estava continuando o seu ministério, jovem ainda, mas já com muita responsabilidade, chamado Timóteo. Ele escreve a carta para o Timóteo e ele ilustra aquilo que ele estava vivendo com Deus e aquilo que ele queria que Timóteo também vivesse com Deus. E como nós falamos e entendemos da palavra de Deus que ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos fazer crescer em todo o tempo, nos ensina também coisas que ele estava vivendo importantes, de Deus representando na sua vida, ele ilustra aqui por meio dessa questão cultural dos jogos, das arenas, das maratonas, dos combates, dessa questão que estava sempre tão vívida na mente das pessoas. E hoje eu quero te falar que Deus tem para ti proposto também uma maratona. Proposto para ti uma atitude de participar como protagonista de uma maratona que Deus tem para ti, um dia de cada vez, um passo de cada vez, renovando as tuas forças, te fazendo crescer, tendo um objetivo, um projeto grande, poderoso, de longo prazo para a tua vida, como que numa maratona. Vamos agora ler esse texto que é tão palpável e tão objetivo da palavra de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O apóstolo Paulo está aqui vivendo os seus últimos dias de vida nessa terra. Se você ler o capítulo 4 de 2 Timóteo, mais para frente, o capítulo 4 inteiro, você vai perceber que ele está com uma preocupação muito grande de ainda ver Timóteo uma última vez e dar instruções finais para Timóteo, porque provavelmente já nesse período já havia sido então deferida a condenação à morte do apóstolo Paulo. Provavelmente ele estava preso, aguardando o dia que foi sentenciado a sua condenação. E aí da cadeia, da prisão, ele envia algumas cartas, e uma delas é essa de 2 Timóteo, e ele diz: olha, está terminando a minha vida, está chegando o final da minha caminhada.
Está acabando aquilo que eu tinha para fazer e cumprir nessa terra, que Deus tinha para mim. Agora imagine você. Se você sabe que a tua vida está chegando ao fim, se você sabe que são os últimos dias da tua existência, e se você sabe que já está condenado e que daqui a alguns meses a tua vida vai chegar ao fim, o que você escreveria, como você refletiria daquilo que você viveu com Deus, coisas realmente importantes, coisas que realmente marcam a vida das outras pessoas, coisas que vão ser plantadas e cultivadas por toda uma eternidade, que você foi usado por Deus nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo a importância de valorizarmos a nossa vida e o projeto de Deus para nós, explicando para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Timóteo, eu terminei a corrida que me foi proposta. E Timóteo, não esquece disso, sempre eu guardei a fé. Paulo, com certeza, não está dizendo isso apenas como uma informação para Timóteo. Ele está dizendo isso como uma inspiração para Timóteo. E ele está dizendo isso, se torna a palavra de Deus, ele cheio do Espírito de Deus, escreve isso e se torna princípio para as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa manhã, combata o bom combate, vá até o fim, na corrida que Deus te propõe, nos projetos que Ele coloca diante de ti, e guarde a fé na tua vida em todos os momentos. E é sobre isso que nós vamos falar agora, cada um desses 3 atributos. Primeiro deles é combater o bom combate. Nós vamos compreender esse versículo hoje de uma forma mais profunda para a minha realidade e para a tua realidade. O que significa combater o bom combate? Quando você vê essa expressão na Bíblia, rapidamente a gente já lembra desse contexto cultural em que eles estavam, das arenas de combate, dos locais, dos estádios de combate, onde havia especificamente 2 grupos de pessoas, vamos falar assim de uma forma bem resumida: aqueles que eram os protagonistas do combate e aqueles que eram a plateia do combate. E na vida nós temos também esses mesmos 2 tipos de atitude para escolhermos. Ou nós somos aqueles que investem o dinheiro, os recursos, a energia, o tempo, as prioridades apenas para assistir aquilo que os outros estão fazendo. Como, por exemplo, não tenho nada contra isso, é um hobby para muitas pessoas, mas muitas pessoas gastam tudo que têm para ir, por exemplo, atrás de um ídolo, né? Um cantor, ou uma equipe de futebol, ou atrás de alguém que é referência para si, mas ela trabalha a sua vida simplesmente para acompanhar, para estar aonde essa pessoa está. Então é sempre uma atitude de sermos plateia na vida. É sempre uma atitude de nós estarmos organizando todas as nossas vidas, e isso é prazeroso, isso é bom porque nos faz bem, nós gostamos, são coisas que nós queremos fazer, aplicamos os nossos recursos, o nosso tempo com alegria, mas numa posição muito confortável de estarmos assistindo aquilo que está acontecendo no mundo. Por isso a televisão cresceu tanto e tem tido tanto recurso e tanta influência sobre a sociedade, porque é uma posição muito confortável nós simplesmente pararmos e assistirmos aquilo que está acontecendo. Mas eu te digo hoje, o Senhor te convoca, o Senhor te convida a assumir um papel com aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para a tua vida, de sair de uma posição passiva, de sair de uma posição de espectador e entrar numa posição ativa, numa posição de protagonismo, numa posição de fazer acontecer, numa posição de combater o bom combate, numa posição de enxergar aquilo que está errado. Todos nós temos a facilidade de enxergar o que está errado, mas nos levantarmos e combater um combate que vai causar transformação em todas as áreas da nossa vida. O Senhor te chama e me chama para assumirmos aquilo que Ele tem para nós, e Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja. Basta que venhamos entender esse princípio e agir, e ter a disposição de nos levantarmos e entrarmos em ação para combater o bom combate do reino de Deus. Se você abrir 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando do reino de Deus. Ele está falando daquilo que Deus tem preparado com o seu reino para a tua vida, para a minha vida, para a vida do Timóteo, para a vida dele. E ele está colocando isso: eu combati o bom combate
por causa do meu amor a Deus, por causa do reino de Deus, por causa que eu tenho esperança, por causa que eu acredito numa vida melhor, eu acredito num mundo diferente, eu acredito no poder de Jesus para destruir a obra das trevas, e eu me coloco à disposição de ser usado por Deus e combater esse combate. Então, quando a gente entende esse princípio, muito provavelmente nós temos a tendência de limitar o nosso papel no reino de Deus a alguém que está pregando a palavra. Nós temos a tendência de limitar o nosso papel no reino de Deus a alguém que está em cima de um púlpito ou alguém que está à frente de uma célula. Deixa eu te dizer, esse papel é muito importante no reino de Deus, mas existem muitos outros papéis que também são muito importantes no reino de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ver aqui uma visão ampliada daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Perceba que Deus criou todos nós e destinou todos nós. Diga assim comigo: eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Isso está claro e induvidável na palavra de Deus. As pessoas custam a crer e pensam muitas vezes que são causa do acidente, que são alguém que não deveria existir, que está na família errada, que nasceu na época errada. Eu te digo categoricamente, você é um projeto de Deus. Você carrega promessas de Deus. Você carrega um destino de Deus para a tua vida. Porém, cada vez que nós vivemos distantes da palavra de Deus, vivemos pela nossa própria condição humana, nós vamos esbarrar nas nossas limitações. Nós vamos esbarrar no nosso destino familiar. Às vezes esse destino familiar já é um pouco melhor, outras vezes é um pouco mais limitado, mas nós sempre esbarramos nisso. Nós vamos esbarrar nos nossos defeitos pessoais. Nós vamos esbarrar na realidade da cidade que nós moramos. Cada vez que nós vivemos distante da palavra de Deus, nós estamos sempre muito limitados pelas condições de contorno da nossa vida, da nossa família, das nossas finanças, do lugar que nós moramos, da época em que nós nascemos. Mas quando nós entendemos que somos um projeto de Deus e que esse projeto vem à tona, tem liberdade de acontecer, começa a ser desenvolvido, começa a amadurecer, começa a ser realizado por meio de Jesus, então nós devemos correr para Jesus todos os dias. Nós devemos querer ser salvos todos os dias. Nós devemos depender de Jesus todos os dias. Nós devemos querer, Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha nesse dia também, e amanhã também, e depois de amanhã também, e na minha casa também, e no meu dinheiro também, em tudo que eu fizer também, porque eu quero viver o teu projeto. E daí diz o que ali na Bíblia, Efésios 2:10, eu e você somos projeto de Deus, somos criação de Deus, mas esse projeto ele só é realizado, ele só é concretizado, ele só vem à tona por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, nós somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou para nós praticarmos. Então, além de nós sermos um projeto de Deus, diga comigo também, Deus preparou muitos propósitos para eu viver. Você é um projeto de Deus e Deus preparou muitas coisas boas, muitas boas obras, muitos bons projetos para você viver. Na tua individualidade, na tua família, como igreja, na cidadania que você tem, no lugar onde Deus te fez crescer, nas oportunidades que surgem, o Senhor deve conduzir as nossas vidas. E agora entendemos muito melhor que nós devemos combater esse bom combate, entrar nessa maratona dentro daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, do jeitinho que Ele nos fez, da forma que o Senhor nos gerou. Então, eu quero ampliar esse combate, que não seja apenas, lembre, é muito importante, mas que não seja apenas a questão de nós protagonizarmos o Evangelho sendo pregado diretamente, mas especialmente de nós protagonizarmos que Jesus se revele e manifeste a sua presença em tudo aquilo que nós façamos.
Então, no teu papel como um filho, como uma filha, no teu papel como pai, como mãe, no teu papel como marido, como esposa, na tua família, há um projeto de Deus a ser desempenhado e você é destinado a cumprir propósitos, a causar transformação, a entrar em protagonismo, a se levantar e combater pelo bem da palavra de Deus, em se levantar e causar transformação, em se deixar ser transformado e se ver, conseguir conceber a si mesmo sendo capaz de abençoar outra pessoa, de causar vida, de causar quebrantamento, de causar manifestação da presença de Deus. Lembra que Jesus veio nessa terra de forma humana, como um modelo para nós. E quando Jesus vem como um modelo para nós, ele afirma várias coisas, mas uma delas, por exemplo, Jesus diz o seguinte: eu vim para buscar e salvar aquilo que estava perdido. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar tudo o que esteja perdido. Sejam pessoas, estruturas, famílias, governos, instituições, o Senhor Jesus veio para buscar, restaurar e salvar tudo o que esteja perdido. Quando nós nos tornamos corpo de Cristo nessa terra, será que nós temos missão diferente? O Senhor Jesus te chama para buscar e salvar tudo que esteja perdido. Indivíduos, pessoas, famílias, estruturas, finanças, emoções, religiosidade, conhecimento sobre Deus, vida pública, amizades, sinceridade, valores de Deus. Depois o apóstolo João, ele escreve para nós, 1 João 3,8, parte B, ele diz assim, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir aquilo que não vem de Deus, para destruir aquilo que está destruindo o projeto de Deus. Então, da mesma forma, será que Deus nos levanta para outra coisa? O Senhor também te levanta, me levanta, conta conosco, para perceber e não apenas ser plateia, mas assumir o bom combate e destruir a obra das trevas, destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Imagine, Deus quer te usar poderosamente. O Senhor quer fazer crescer ainda mais o teu chamado. Aumenta o teu recipiente nessa manhã, aumenta a tua expectativa. Queira ser útil mais ainda para o reino de Deus. E perceba que, em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: terminei a corrida. Combati o bom combate. Segundo, terminei a corrida. E aqui nós conectamos ao tema da nossa palavra de forma ainda mais central. A vida com Deus, nessa analogia ao atletismo que o apóstolo Paulo faz, não é como 50 metros rasos. A vida com Deus não é como 500 metros de corrida. A vida com Deus não é assim que eu me empolgo bastante porque eu tenho uma necessidade e aí eu me canso rápido e logo eu já desisto e vou fazer outras coisas. A vida com Deus é muito mais frutífera, muito mais poderosa e muito mais proveitosa quando nós enxergamos e compreendemos que há uma maratona a ser trilhada. Há um projeto de longo prazo de Deus para a tua vida. Há um projeto de vida de Deus para ti. Você já percebeu ou assistiu alguma maratona? Normalmente nós temos bastante publicidade aqui no Brasil da maratona de São Silvestre, que acontece sempre ali na virada do ano. Eu assisti várias vezes, especialmente quando era criança, assistia todo ano. E numa maratona nós percebemos que é uma corrida longa, a gente quase que fica cansado, né, de ver a mesma pessoa correndo tanto tempo. Então a maratona é uma corrida de muitos quilômetros, é uma corrida que deve ter um planejamento para que não se gaste toda a energia no início, mas para que se possa chegar ao final e ser constante e perseverante. A maratona é uma corrida que a gente não está ali competindo para derrubar ninguém. Nós estamos ali querendo fazer algo melhor do que nós já fomos. Então, várias vezes a gente percebe quando assiste uma maratona que já passou o primeiro colocado, já passou o segundo, já passou o terceiro, já passou o quarto colocado, já passou meia hora que já chegou quase todo mundo, já passou 40 minutos que todo mundo chegou e de repente lá na última curva surge alguém lá, como dizemos aqui no sul, todo esgualepado, já quase sem força, quase sem energia, vindo lá se arrastando, e vem alguém e ajuda ele, a torcida anima, e o familiar grita junto, e alguém dá uma aguinha, e de repente essa pessoa, e eu não entendia isso
quando eu era criança e olhava. De repente essa pessoa vem, passa a linha de chegada assim, na última força que tinha, e comemora como se tivesse ganhado o primeiro lugar. Comemora na mesma intensidade do que se tivesse sido o campeão. Porque, na verdade, ele está sendo um campeão dele mesmo. Ele está sendo um campeão do projeto dele. Ele não está ali competindo com o projeto do outro. O ano que vem, na próxima maratona, eu vou ser melhor que eu mesmo de novo. Quem sabe eu consigo até uma medalha, mas eu preciso focar. E o objetivo da maratona é terminar. O objetivo é ir até o fim. Mas eu vou ficar cansado no meio? Vai. Vai surgir alguma dor no meio do caminho? Pode surgir. Pode ser que alguém venha me vaiar e achar que eu estou fazendo errado? Pode acontecer. Mas o objetivo na vida com Deus é terminar bem. Concluir, ter perseverança, ir até o fim naquilo que Deus te chama, naquilo que Deus me chama. Dr. Peter Wagner, um dos primeiros apóstolos da nova reforma apostólica, que começou a ser despertado esse movimento na virada do século agora, na virada do milênio também, nos anos 2000, foi o protagonista aí que trouxe à tona uma nova teologia restaurada do apostolicismo, da qual nós fazemos parte. Eu tive a alegria de ver presencialmente um dos últimos momentos, eu acho até que o último momento que o Dr. Peter Wagner ministrou em vida aqui no Brasil. E ele justamente, como o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, com 80 e poucos anos, começou a ministrar sobre terminar bem. E uma frase ele falou que eu não me esqueço, e essa frase vale para ti hoje, vale para mim hoje. Ele disse assim: no reino de Deus, o que mais importa não é você começar bem, mas é você terminar bem. Lembre que o que mais importa não é o teu começo. O nosso começo ocorre das formas mais variadas possíveis. E às vezes a gente fica se prendendo, se bitolando, se travando, colocando barreiras nas nossas vidas, porque eu não estou completamente preparado, porque eu não sei todas as coisas ainda, porque eu não tenho toda a experiência ainda, por causa que eu ainda não tenho resposta para tudo. Eu te digo hoje, é uma questão de decisão. Entre na maratona e comece a correr a corrida que Deus tem para ti. De qualquer forma, comece. Porque o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar energia, o Senhor vai te trazer pessoas que vão te ajudar a correr junto, mas o importante é nós decidirmos: eu vou entrar na maratona, eu vou entrar nos projetos de Deus de cabeça, eu vou assumir o meu papel de cristão nessa terra, eu vou me levantar em combater o bom combate, em ser protagonista, eu vou ter perseverança, eu vou ter projetos de longo prazo com Deus na minha vida. E assim, Dr. Peter Wagner falou para nós: precisamos terminar bem. Então, persevere. Não desista. Satanás sempre apresenta banquetes que nos fazem olhar para o lado, que nos fazem desistir, que nos fazem olhar para o nosso casamento e achar que não tem jeito, olhar para a situação financeira e achar que não tem jeito. O nosso povo está ensinado a desistir. Desiste da faculdade, desiste do trabalho, desiste da família, desiste do casamento, desiste do filho, desiste dos pais, desiste dos compromissos. Nós aprendemos a ser uma cultura imediatista na nossa sociedade e por causa disso estamos sendo destruídos. Por causa disso, cada vez mais os nossos governantes representam essa tendência. Nós precisamos amar a Deus, a nossa família, os nossos talentos, as nossas habilidades, de tal forma que isso se torne em projetos de longo prazo. Então, para isso, Deus te levanta a acreditar. Deus te levanta a enxergar a vida como uma maratona. Mas eu não sei ainda, eu não estou vendo a linha de chegada. O maratonista também não. Eu não estou vendo ainda aquilo que vai acontecer lá na frente. O maratonista também não está vendo. Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou levar para alcançar esse objetivo que Deus colocou na minha vida. O maratonista também não sabe. Mas Deus te convida, entre nesse projeto e confie no Senhor e as coisas vão acontecer. Filipenses, a palavra de Deus nos fala e cantamos hoje sobre isso, que Deus é fiel para cumprir todo o projeto que foi começado nas nossas vidas. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou o dia que nós encontrarmos Jesus, ou o dia que Jesus nos encontrar. Mas Deus vai cumprir o seu projeto na tua vida. Mas esse cumprimento, essa promessa, ela não é unilateral.
Ela não é assim, ok, Deus prometeu, então Ele vai ter que cumprir, mesmo que eu esteja todo errado, mesmo que eu esteja decidindo fazer outras coisas da minha vida, Deus é obrigado a cumprir porque Ele é fiel. Não, isso não é uma verdade da palavra de Deus. Deus sempre trabalha com aliança. Deus sempre trabalha com parceria. E temos que entender isso como cristãos, que somos chamados a correr uma maratona de longo prazo. Por quê? Porque cada vez que um maratonista, são 42 quilômetros, se ele desiste no quilômetro 39, ele pode amanhã correr os outros 3 quilômetros que faltaram? Ele tem que se inscrever numa outra. Passar um tempo de novo, se preparar de novo, voltar atrás, começar do zero, para concluir agora o outro projeto na vida dele. A mesma coisa acontece com os projetos de Deus para nós. Quantas vezes as pessoas estão quase alcançando aquilo que Deus tinha, crescendo, indo bem, e de repente se deslumbram com alguma situação, se deixam levar pelas emoções, se distraem com outras coisas que se levantam, colocam fora aquilo que Deus havia começado, e depois tem que haver um recomeço de novo. Então eu te digo hoje, uma característica cristã, persista. Uma característica de maratona, persista. Se dedique, vá até o final. Vai haver momentos de cansaço, vai haver momentos de alguma dor, de alguma aflição, vai haver momento de crítica, mas vá até o final. Porque precisamos entender que essa não é uma palestra de motivação, não estamos falando aqui de autoajuda, estamos falando aqui da palavra de Deus. E se nós encerrássemos nesse momento, pareceria uma palestra de autoajuda. Só que quando a gente escuta ou lê situações de ajuda, situações de apenas conselhos humanos, ali na frente, mês que vem, no final do ano, nós vamos esbarrar de novo nas mesmas limitações que nós temos, no mesmo destino que nós temos, nas mesmas características humanas que nós temos, e ou nós vamos mascarar, ou nós vamos ter muita dificuldade de conseguir realmente cumprir coisas importantes nas nossas vidas. Então o cristianismo é diferente por causa disso. Combati o bom combate, terminei a corrida, mas sempre, em todos os dias, em todos os instantes, a cada momento, cada respirada, cada cansaço, eu guardei a fé. Essa é a grande diferença. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a maratona que o Senhor nos propõe é junto com Ele. É carregando a presença dEle. É sabendo que nós vamos viver coisas que estão acima de nós mesmos. É por isso que nós podemos ser transformados pela palavra de Deus, porque não é a nossa capacidade de nos transformar, mas é a presença de Deus que nos transforma. É por isso que nós podemos esperar viver coisas que nós nunca vivemos, porque não é a nossa capacidade de inventar moda, é a presença e o poder e a palavra de Deus gerando coisas novas. Lembra que a palavra de Deus declara, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Entenda isso. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Então, no momento em que nós decidimos, Deus, eu creio em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu dependo de Ti, então eu vou buscar a Deus para ir trabalhar, eu vou buscar a Deus para dirigir, eu vou buscar a Deus para ensinar o meu filho, eu vou buscar a Deus para conduzir o meu casamento, eu vou buscar a Deus para me capacitar, eu vou buscar a Deus na hora que eu vou escolher qual é a faculdade que eu vou cursar, eu vou buscar a Deus quando eu tenho uma proposta de trocar de emprego, eu vou buscar a Deus quando eu estou com algum problema emocional, eu vou buscar a Deus para tudo, porque eu quero depender de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus declara que Deus gera dentro de ti o querer também, as vontades também, os sonhos também. Então deixe que essa caminhada te renove, cause um querer diferente, que cause novas realizações na tua vida. Assim nós podemos ser mudados por Deus. E quando nós entendermos a questão da fé, vamos abrir um último versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quando entendemos a questão da fé, vá abrindo e vá me escutando. Não pense que apenas o fato de você saber que Deus existe e não duvidar disso é a fé necessária para você atravessar a maratona da vida e chegar até o final com alegria. A palavra de Deus declara que crer que Deus existe, até os demônios creem. Essa fé não é suficiente, biblicamente, para causar o reino de Deus. A fé que produz resultado no reino de Deus é a esperança constante de que em cada projeto da tua vida existe um destino que Deus carrega, que Deus te informa, que Deus te promete, e esse destino é teu, e você vai se apegar a isso. Então,
Por exemplo, naquela corrida da São Silvestre, tem a famosa subida da Brigadeiro. Você já ouviu falar dela? Quem já assistiu a São Silvestre tem a famosa lomba da Brigadeiro. Naquela subida dessa rua que se chama Brigadeiro alguma coisa, ele não está enxergando ainda a linha de chegada. Ele não está enxergando ainda o final. E ele já está cansado da maratona. E ele tem que subir uma ladeira correndo. O que faz um corredor não desistir no meio da subida onde ele não enxerga a linha de chegada? Dentro dele, ele sabe que a linha de chegada está lá. Dentro dele, ele tem convicção, esperança plena de que está lá o objetivo que ele está indo atrás. Ele não está correndo por nada. Muitas vezes nós vamos construindo a nossa vida esmurrando o ar, dando soco no vento, correndo por nada, nem sabendo onde queremos chegar, desfrutando de prazeres hoje, mas não sabendo aonde isso vai levar. Eu estou trabalhando, para quê? Por quê? Eu estou casando com essa pessoa, para quê? Por quê? Eu estou fazendo essa faculdade, para quê? Por quê? Eu estou na igreja, por quê? Para quê? Porque é moda, o Instagram é legal, eu vi umas fotos, achei bonito. Não! Deus tem propósitos para a tua vida. Deus tem destino para a minha vida. E o Senhor quer te fazer carregar essa esperança. Carregar a esperança do casamento, carregar a esperança para tu liderar uma célula, carregar a esperança para tu te enxergar pregando a palavra de Deus, batizando pessoas, curando enfermos, levando o amor de Deus, transformando o teu ambiente de trabalho, causando algo novo na vida do amiguinho do teu filho, fazendo acontecer coisas pequenas e grandes que Deus te destinou a fazer. E aí quando lemos Colossenses 1:27, diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. E agora a parte que nos importa nessa ministração, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Então a fé que nós precisamos para essa maratona não é apenas acreditar que Deus existe, mas é a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a certeza das nossas esperanças. Seja cheio de esperança. Nessa manhã receba esperanças. Se te falta esperança, leia mais da palavra de Deus, converse com pessoas que tenham algo de Deus para te acrescentar. Viva com esperança, senão qualquer um desiste na subida da lomba. Qualquer um desiste quando já está cansado. Te encha de esperança, mas eu quero te dar uma esperança que está acima de qualquer esperança que você possa receber. Que quando fala glória na Bíblia, a glória, sempre que você ler glória na Bíblia, lembre que a glória é a manifestação da presença de Deus. Sempre que falar em glória, é presença de Deus se manifestando na realidade humana. A Bíblia fala que nós nunca podemos ver a Deus, enquanto na nossa condição humana não suportamos ver pessoalmente Deus, mas nós podemos perceber a glória de Deus. Então a glória é a manifestação da presença de Deus. Deus quer encher a sua terra inteira, todo este mundo, com a sua glória. Essa é uma das promessas para que Jesus volte. A terra vai ser cheia da glória de Deus, o reino de Deus vai crescer, Deus vai te usar de tal maneira que a tua família vai ser cheia da glória de Deus, o teu trabalho vai ser cheio da glória de Deus, os teus projetos de vida vão ser cheios da glória de Deus, a presença de Deus se manifestando, entendeu? Agora, qual é a maior esperança para que a glória de Deus se manifeste na tua casa? Como é que está escrito ali? Cristo em mim, em ti. Essa é a maior esperança de transformação do teu casamento. Não é o pastor ir lá orar. O pastor pode ir lá orar. Não é o líder de célula ir lá orar. O líder de célula pode ir lá orar. Mas a maior esperança e mais poderosa é quando essa interação como igreja cause mais de Cristo em ti. Essa é a esperança da glória na tua casa. A esperança da glória de Deus no teu trabalho não é o teu chefe ser demitido e contratar um outro chefe cristão. Hoje, a maior esperança da glória de Deus no teu trabalho, qual é? Cristo em ti. A maior esperança da manifestação da presença de Deus na tua célula não é que vá alguém lá que não crê, então Deus vai se manifestar do nada e vai curar uma pessoa que é contra, que é ateu. Então aí a glória de Deus vai vir. Deus pode fazer isso, mas a esperança para Ele fazer isso é por meio de ti, por meio de mim. Cristo em nós é a maior esperança da glória de Deus. Carregue Cristo na tua vida. Carregue Cristo na maratona.
Bote na tua mochila uma grande porção de esperança. Carregue ela. Quando faltar energia, coloca a esperança dentro de ti. Quando vier o cansaço, esperança dentro de ti. Quando vier a vontade de desistir, esperança dentro de ti. Porque a esperança que vem de Deus nunca nos decepciona. Ele sempre vai ser fiel para cumprir. Ah, Diego, eu não estou vendo o final ainda. Eu também não. Mas Deus vai cumprir. Entre na maratona. Assuma um papel de protagonista. Combata o bom combate. Se levante na tua identidade cristã. Assuma essa identidade nessa terra. Viva as grandezas de Deus com as características que você tem, aonde quer que Ele tenha te colocado. Cresça e você vai ver cada dia mais grandezas de Deus. Todos poderemos um dia. Minha sogra já me fez esse pedido. Ela disse, olha, o dia, pastora Hilda aqui, o dia em que eu não estiver mais aqui, tu vai fazer o meu velório. Tu vai cantar essa música e vocês vão escrever na minha lápide, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que esse seja o nosso objetivo de vida. Uma vida que vale a pena, uma vida com Jesus.